A minha família zombou do meu pequeno hobby com fios por uma década, enquanto enfiavam cada centavo no curso de direito da minha irmã. No jantar de formatura do meu irmão, eu dei a ele uma casa quitada e a verdade sobre o plano secreto deles para roubar meu dinheiro finalmente veio à tona. É aqui que a história começa de verdade, e você não vai querer perder o que acontece. Inscreva-se para acompanhar até o fim. Sempre ficamos curiosos. De que lugar do mundo vocês estão nos assistindo hoje? Contem pra gente nos comentários. A febre tinha se instalado no fundo dos meus ossos, um frio pesado e dolorido que não tinha nada a ver com o ar de inverno lá fora. Eu estava no terceiro dia de uma gripe terrível, enrolada em todos os cobertores que eu tinha, quando meu celular vibrou na cabeceira. A tela acendeu com a foto da minha mãe, Margarida. Eu gemi, deixando tocar 2 vezes antes de ceder. Minha voz era um grasnido seco. Alô? Elina, você está com a voz horrível. Ainda está doente? A voz dela estava inanimada, um contraste nítido com a batida surda atrás dos meus olhos. Oi, mãe. Peguei uma braba. Só estou descansando. Ah, que pena. Olha, não vou te segurar. Sei que você está ocupada com o seu hobbyzinho. Eu fiz uma careta. Meu negócio, mãe. Chama-se negócio. Certo. Bem, eu liguei porque a última parcela da mensalidade da sua irmã vence no dia 1º. E seu pai e eu, estamos um pouco apertados. Você sabe como é com o IPTU e aquela nova taxa de avaliação. Eu me apoiei nos cotovelos, o quarto girando levemente. Apertados? Apertados em quanto? Ah, não é nada demais, ela disse com aquele tom casual que sempre usava quando estava prestes a pedir o impossível. Só a última parcela. 15 mil reais. Eu me engasguei com o próprio fôlego. 15 mil? Mãe... Isso não é estar um pouco apertada, isso é o preço de um carro. Ora, Elina, não seja dramática, ela disparou, a animação desaparecendo. Isso é o futuro da sua irmã. É a faculdade de Direito da USP, não um clube de tricô online. Todos nós tivemos que fazer sacrifícios. Seu pai e eu refinanciamos a casa. O mínimo que você poderia fazer é ajudar. Sei que sua lojinha online não rende muito, mas com certeza você pode ceder algo pela sua família. Lá estava o desprezo de sempre. A lojinha, que eu comecei na garagem há 10 anos. O hobby, que agora empregava 12 pessoas, ocupava um galpão de 2.000 metros quadrados e enviava produtos para 40 países diferentes. A lojinha, que minha família tratava como se fosse uma barraca de limonada de criança. Por uma década, eu ouvia aquilo. Eu me sentava nos jantares de Natal e ouvia meu pai, Ricardo, fazer brindes à nossa futura fera do direito. Sofia, enquanto me perguntavam se eu ainda estava vendendo barbante na internet. Eu vi meus pais rasparem a aposentadoria, venderem as joias da minha avó e empenharem a vida inteira pela minha irmã Sofia, que absorvia os elogios e o dinheiro com a complacência de uma divindade. E eu era a Elina, a quieta, a criativa, aquela que nunca pedia nada. Paguei minha faculdade pública trabalhando como garçonete. Construí meu negócio com minhas próprias economias e meu próprio suor. Trabalhava 80 horas por semana enquanto eles voavam para São Paulo para levar Sofia a jantares que eu sabia que eles não podiam pagar. Mãe, eu disse, minha voz tremendo com uma mistura de febre e uma fúria súbita e gélida. Eu não posso simplesmente... Eu não tenho 15 mil reais sobrando assim. Isso era mentira. É claro que eu tinha isso em uma conta corrente que usava para pequenas despesas, mas era uma questão de princípio. Bem, eu não sei o que te dizer, Elina. Minha mãe suspirou. Um som pesado e decepcionado feito para partir meu coração. Funcionou por 34 anos. Seu pai está tão estressado, estou preocupada com a saúde dele. Esse último esforço vai levar a Sofia até a linha de chegada. Depois, ela poderá cuidar de todos nós. É um investimento familiar. Um investimento familiar. Era assim que eles chamavam. Mas eu não era família. Eu era o fundo de reserva. Sinto muito, mãe. Não posso. Tenho folha de pagamento para honrar. Sussurrei. A linha ficou muda por um momento. Quando ela falou de novo, sua voz era afiada como gelo trincado. Entendo. Vejo como as coisas são. Bem, espero que melhore, Elina. Alguns de nós estão tentando construir um legado. Ela desligou.
Joguei o telefone nos cobertores e caí de volta nos travesseiros, meu corpo tremendo. Mas não era a febre que me fazia sentir frio. Era a percepção de que, para a minha família, eu não era uma filha. Eu era apenas uma linha de crédito que eles ainda não tinham conseguido desbloquear. O silêncio no quarto após a ligação era mais pesado que a minha doença. O clique da minha mãe, desligando, ecoava nos meus ouvidos. Era o som de uma porta sendo batida, uma rejeição final e definitiva. Meu não era apenas uma recusa de dinheiro. Era uma traição à narrativa da família. Sofia era a estrela e eu era, no máximo, uma coadjuvante. Hoje, eu me recusei a dizer minhas falas. Meu corpo doía, mas minha mente estava subitamente afiada. O nevoeiro da gripe foi substituído por um tipo diferente de neblina, a percepção turva e perturbadora de que a ligação da minha mãe não foi um ato de desespero, foi um ato de expectativa. Meu celular vibrou de novo, uma mensagem de texto, desta vez de Sofia. Mamãe disse que você está se fazendo de difícil. Não seja egoísta, Elina. Meu futuro é o futuro da família. Estamos todos contando com você para fazer a coisa certa. Se fazendo de difícil, egoísta. As palavras eram tão arrogantes, tão desprovidas de autocrítica, que eu quase ri. Sofia, que não tinha trabalhado um único dia na vida que não fosse um estágio de prestígio não remunerado. Sofia, que ainda tinha as faturas do cartão de crédito pagas pelo nosso pai, estava me chamando de egoísta. Lembrei-me de um jantar há alguns meses, pouco antes de eu ficar doente. Meu pai, Ricardo, um homem que só falava comigo sobre meu negócio com uma espécie de condescendência divertida, de repente se interessou. Então, Elina, ele disse, girando o vinho na taça, esse seu negócio de e-commerce. Ouvi dizer que está indo bem. Fiquei surpresa. Está sim, pai. Estamos expandindo nossa rede de fornecedores para o Peru. Peru. E legalmente. Como isso é estruturado? Você é o quê? Microempreendedor individual? Ele tocou a têmpora. Como seu pai e consultor financeiro, eu me preocupo com você. Você está jogando em um mar grande agora, querida. É fácil se afogar. Na época, senti um pequeno e patético lampejo de esperança. Ele finalmente estava me enxergando. Ele estava preocupado comigo. Ah, eu não sou MEI, pai, eu disse animada. Eu mudei o regime da empresa anos atrás. Sou uma SA, fechada. O sorriso dele travou por um segundo. Uma SA? Bem, bom para você, mas você é a única dona, certo? É tudo só você. Praticamente, eu menti. Foi uma mentira instintiva, o tipo de mentira que você conta quando não tem certeza do porquê está sendo questionada. Agora, deitada na minha cama de doente, aquela conversa parecia diferente. Não era interesse, era reconhecimento de terreno. Ele não estava agindo como pai. Estava agindo como um consultor financeiro, sondando fraquezas, ativos que ele pudesse usar. Ele estava avaliando meu valor para o investimento familiar. Senti uma onda de náusea que não tinha nada a ver com a gripe. Eles não estavam apenas pedindo ajuda. Eles estavam planejando. Estavam planejando em cima do meu sucesso. Um sucesso que eles simultaneamente ridicularizavam e cobiçavam. Meus olhos se voltaram para uma foto emoldurada na minha cômoda. Era de 10 anos atrás, o dia em que assinei o contrato do meu primeiro depósito de 50 metros quadrados. Eu tinha 24 anos, radiante, segurando um molho de chaves. Enviei a foto para a minha família. Minha mãe respondeu: "Que bom, querida. A Sofia tirou 10 na primeira prova do semestre." Eu construí minha empresa sob a sombra deles. Enquanto eles celebravam cada nota de Sofia, eu aprendia sobre SEO, tarifas de importação e logística. Enquanto eles se angustiavam com as inscrições dela para o mestrado, eu negociava com transportadoras e contratava meu primeiro funcionário. Eu fiz tudo sozinha, silenciosamente, diligentemente, enquanto eles olhavam através de mim. Todos pensavam que eu estava apenas brincando com fios, mas eles esqueceram de uma coisa crucial. Esqueceram de quem eu era. Pensavam que eu era a filha maleável e criativa. Esqueceram que não se constrói um negócio multimilionário do nada sendo mole. Você não gerencia uma cadeia de suprimentos global sendo capacho. Você não lida com uma equipe e um orçamento complexo sendo estúpida. Eu tinha sido quieta, sim, mas não estive dormindo. Eu estive observando. Peguei meu telefone, meus dedos tremendo levemente. Ignorei a mensagem da Sofia. Em vez disso, rolei para um número diferente.
Minha verdadeira consultora financeira, uma mulher chamada Júlia, que contratei há 5 anos e sobre quem meu pai não sabia nada. Digitei uma mensagem. Júlia, estou com um pressentimento ruim. Pode, por favor, fazer uma devassa bem discreta na situação financeira dos meus pais? Preciso saber exatamente de que tipo de dívida estamos falando. Enviei. Depois, abri outra mensagem. Esta para o meu irmão, Ben. Ei, Ben, só passando para saber. Está animado para o seu jantar de formatura semana que vem? Ben, o outro esquecido. Ele estava se formando na graduação, um fato quase completamente eclipsado pela iminente formatura de Sofia no direito. Ele respondeu quase instantaneamente. Oi, Elina. Acho que sim. A mamãe só fala do estágio da Sofia, mas obrigado por perguntar. Está se sentindo melhor? Um sorriso pequeno e genuíno tocou meus lábios. Ben. Pelo menos havia o Ben. A raiva estava se transformando em algo mais frio, mais duro, algo com propósito. Minha família pensava que eu era o fundo de emergência deles. Eles estavam prestes a descobrir que eu era uma fortaleza, e eles estavam do lado de fora. Aquele pequeno negócio paralelo nasceu de um lugar de desafio silencioso. Depois que me formei na faculdade pública, uma conquista recebida com um educado, que bom querida da minha mãe, me vi de volta ao meu quarto de infância. Sofia, apesar de ser 7 anos mais nova, já tinha o quarto maior, o que tinha a melhor vista, porque ela precisava de luz para estudar. Eu trabalhava em um emprego sem futuro em uma seguradora local. Economizando cada centavo, minha família via aquilo como um fracasso temporário. É só até você encontrar algo de verdade, meu pai dizia, dando um tapinha no meu ombro. Mas eu não estava procurando um emprego de verdade. Eu estava construindo um fundo de guerra. Minha paixão eram têxteis artesanais, fios raros, sedas tingidas à mão, ferramentas de tecelagem tradicional. Eu amava a história, o toque, a arte. Comecei um pequeno blog avaliando diferentes fibras. Depois, comecei a vender pequenos kits no Mercado Livre. O emprego na seguradora pagou o primeiro carregamento de 50 quilos de lã merino da Nova Zelândia. Guardei em caixas debaixo da minha cama. No ano em que fiz 25 anos, me mudei. Minha mãe, Margarida, ficou horrorizada. Mas você poderia estar economizando tanto dinheiro morando aqui, ela gritou. Eu preciso de espaço, mãe, eu disse, apontando para as caixas que lotavam a garagem. Para o seu hobby, ela desdenhou. Elina, você não é mais criança. É hora de deixar essas brincadeiras de lado. Seu pai e eu estamos tentando colocar a Sofia naquele programa de verão avançado. Precisamos ser sérios. Essa era a palavra. Sério. Sofia, com seus clubes de debate e sociedades pré-jurídicas, era séria. Eu, com minhas planilhas crescentes, minhas licenças de importação e minha lista de clientes em expansão, era brincadeira. Meu pai, Ricardo, era mais calado, mas de muitas formas mais destrutivo. Ele era um consultor financeiro, um homem que construiu sua identidade sendo prudente e sábio. Quando levei para ele minha primeira declaração de imposto de renda mostrando um lucro modesto, mas real, de R$30 mil, ele olhou para o papel e suspirou. Elina, isso está bom. É um dinheiro legal para se divertir, mas não é uma carreira. Você não tem benefícios, não tem previdência. O mercado é volátil, um negócio como este é um capricho, uma carga extraviada e você quebra. Ele deslizou o papel de volta para mim. Estou montando uma carteira para a Sofia. Algo sólido. Estamos investindo no futuro dela agora. Isso é um investimento seguro. Nunca mais mostrei meus impostos para ele. No ano seguinte, faturei 6 dígitos. Pedi demissão da seguradora. Contratei meu primeiro funcionário. Assinei o contrato do meu primeiro galpão pequeno. Mandei uma foto para a família. Aquela foi a noite em que minha mãe ligou para celebrar a nota 10 da Sofia. Não é maravilhoso? Margarida entusiasmou-se, a voz borbulhando. Um histórico perfeito. O seu pai e eu estamos transbordando de orgulho. Vamos levá-la para um resort no fim de semana para comemorar. Que ótimo, mãe! Você viu a foto que mandei do novo galpão? Ah, sim, querida. Parece grande. Tome cuidado com esses contratos de aluguel. Eles podem ser traiçoeiros. Enfim, tenho que correr. Sofia precisa de um vestido novo para o jantar de premiação. A traição não foi um evento único. Foi uma década de 1000 pequenos cortes. Foi cada "que bom, querida". Foi cada conversa imediatamente redirecionada para a Sofia.
Foi a completa e total invalidação do trabalho da minha vida. Margarida, corretora de imóveis de meio período, era obcecada pela aparência de sucesso. Uma filha na USP era um símbolo de status que ela podia ostentar nas reuniões do clube. Uma filha vendendo fios online era uma excentricidade, quase um constrangimento. Ricardo era o facilitador. Ele controlava o dinheiro e o canalizava todo em uma única direção. Ele via Sofia como uma extensão de sua própria perspicácia financeira, uma ação de primeira linha que com certeza pagaria dividendos. Ele via meu negócio como uma ação de alto risco e baixo retorno. E ele o descartava não porque não fosse bem-sucedido, mas porque não tinha sido escolha dele. Estava fora de seu controle. Sofia, por sua vez, simplesmente acreditava neles. Ela era a escolhida. Ela era inteligente, bonita e destinada à grandeza. Ela genuinamente acreditava ser superior a mim em todos os sentidos. Tratava meu negócio com uma espécie de desdém piedoso. "É tão bonitinho", ela disse uma vez, visitando meu depósito, "que você tenha todas essas caixinhas para brincar." Eu estava parada na frente de um palete de mercadorias que valia mais do que a anuidade inteira dela. Apenas sorri e disse: "Isso me mantém ocupada." A gripe finalmente passou na quinta-feira. Acordei me sentindo fraca, mas com a mente limpa. Meu celular estava vibrando. Era Júlia, minha consultora. "Você está sentada, Elina?" Ela perguntou. "Estou na cama. O que você descobriu?" "A coisa está feia", ela disse secamente. "Pior do que você pensava. Eles refinanciaram a casa há 2 anos. A taxa de juros da segunda hipoteca é criminosa. Eles também têm 3 empréstimos pessoais com juros altíssimos, todos feitos nos últimos 18 meses. E Elina?" A Sofia assinou junto. "O quê?" "Ela está no gancho. Tudo está atrelado ao potencial ganho futuro dela. Seus pais a usaram como garantia e ela deixou. A dívida total, sem contar a hipoteca principal, passa de R$450 mil. Aquele pagamento final da mensalidade que te pediram não era para a faculdade, já está paga, é para abater os juros dos outros empréstimos. Eles estão em uma espiral, Elina, estão tirando de um santo para cobrir o outro." Fechei os olhos. Eles não estavam apenas apertados, eles estavam mentindo. "E Elina", Júlia disse, com a voz mais suave. Eu olhei o registro profissional do seu pai. Ele foi advertido pelo Conselho de Ética há 5 anos por fazer recomendações inadequadas para clientes idosos. Ele não é apenas um pai ruim, ele é um consultor ruim. Meu sangue gelou. Isso não era apenas favoritismo familiar, era um padrão. Meu pai, o prudente, era um homem desesperado. E homens desesperados fazem coisas desesperadas. O jantar de formatura do Ben era em 3 dias. A conversa que meu pai queria ter não era mais uma pergunta. Era uma inevitabilidade. Eles não estavam apenas planejando me pedir ajuda. Estavam planejando consegui-la de um jeito ou de outro. O ponto de virada não era mais uma decisão. Era uma necessidade. Eu não estava mais apenas protegendo meu negócio. Estava me protegendo de um predador. E ele, por acaso, era meu pai. A doença tinha passado, deixando para trás uma clareza fria e dura. A mágoa, que definiu minha relação com minha família por 2 décadas, tinha sumido, queimada pela febre e pelos fatos. Em seu lugar, havia uma raiva gélida e calculista. Eu não era uma filha que eles tinham negligenciado. Eu era um recurso que eles tinham calculado mal. A revelação de Júlia sobre a advertência do meu pai selou tudo. Ele não estava apenas orgulhoso da Sofia. Ele a estava usando como cobertura para seus próprios fracassos financeiros. Ele provavelmente estava sugando seus próprios clientes com conselhos ruins. E agora que aquela fonte estava secando, ele estava se voltando para a própria família. Ele tinha investido tudo na Sofia. Não como um investimento, mas como uma aposta de alto risco para salvar a própria pele. E quando os ganhos futuros dela não se materializaram rápido o suficiente, ele voltou os olhos para mim. Suas perguntas inquisitivas no jantar, seu conselho para manter meu negócio simples, era tudo uma tentativa de me manter pequena, de manter meus ativos líquidos e compreensíveis para que ele pudesse, eventualmente, me aconselhar,
a movê-los para um fundo que ele controlasse. Ele pensava que eu era May. Pensava que eu era sua filha ingênua e criativa, que não entendia o mundo real das finanças. Ele não tinha ideia. A armadilha inteligente, por assim dizer, não foi algo que montei para ele. Foi algo que construí para mim anos atrás, para proteger o trabalho da minha vida do desconhecido. Por conselho da Júlia, e não do meu pai, estruturei minha empresa com precisão cirúrgica. A minha empresa não era apenas uma SA. Era uma empresa cujas ações majoritárias, 75% do total, eram detidas por uma holding patrimonial e um trust irrevogável. Eu era a gestora e a principal beneficiária, mas eu não podia, mesmo que quisesse, simplesmente dissolvê-la ou entregar seus ativos. Era uma fortaleza projetada para proteger a empresa de credores, processos e, como se viu, de familiares gananciosos. Meu pai não podia absorver minha empresa. Ele não podia gerir os lucros. Ele não podia tocar em um único fio de lã peruana. Os 25% restantes das ações estavam no meu portfólio pessoal, junto com meus outros investimentos, um portfólio que meu pai nunca tinha visto. O telefonema que eu temia finalmente veio naquela tarde. Era meu pai. A voz dele era puro mel e preocupação. Elina, querida, soube que você não estava bem. Sente-se melhor. Espero. Muito melhor, pai. Obrigada por perguntar. Maravilhoso, maravilhoso. Escute, sua mãe e eu estávamos pensando. A formatura do Ben é no sábado e estamos todos tão orgulhosos. Mas eu adoraria ter um papo com você antes disso, só nós dois, para discutirmos o futuro. O futuro. O investimento familiar. Os empréstimos da Sofia. Era tudo um roteiro. O futuro? Perguntei, mantendo a voz leve. O que tem ele? Bem, as finanças da família. Você sabe, você se saiu tão bem com o seu negócio e a Sofia está prestes a se formar. É hora de estarmos todos na mesma página como família. Consolidar nossas forças. Tenho uma ideia para um novo fundo familiar que acho que seria muito benéfico para todos nós. Você, eu, sua irmã e até o Ben. Um fundo familiar gerido por ele. Senti um calafrio. Ele ia propor que eu liquidasse meu hobby e despejasse o dinheiro em seu novo empreendimento desesperado, que seria, claro, usado para pagar as dívidas da Sofia. Pai, parece interessante, mas estou atolada esta semana, tentando recuperar o tempo de quando estive doente. Esta era minha nova estratégia. Chega de pequenas mentiras, apenas verdades inconvenientes. Meu gerente de logística está de férias e eu mesma estou lidando com as novas tarifas de importação. Um silêncio. Tarifas. Bem, certamente você pode reservar 1 hora para o seu pai. Isso é importante, Elina. É sobre a sua irmã. Tudo é sobre a Sofia, eu disse. E as palavras saíram antes que eu pudesse contê-las. Não soaram raivosas. Soaram apenas cansadas. Ele suspirou, o som de um homem paciente lidando com uma criança difícil. Isso não é justo, Elina. Somos uma família. Nós nos apoiamos. Sua irmã trabalhou tanto, agora é a nossa vez de apoiá-la, e em troca ela nos apoiará. É assim que funciona. Vou te mandar uma mensagem. Vamos achar um horário. Ele desligou, sem esperar resposta. A arrogância era de tirar o fôlego. Ele ainda acreditava estar no controle. Desliguei e liguei imediatamente para o meu corretor de imóveis, David. Oi, David. É a Elina. Preciso fazer uma coisa. Preciso comprar um imóvel à vista e preciso que seja até sexta-feira. Elina, isso é agressivo. Onde? É para o meu irmão, Ben. Ele acabou de conseguir um emprego naquela nova incubadora tecnológica no centro. Preciso de um apartamento de 1 quarto ou um estúdio. Algo que dê para ir a pé. E preciso da escritura no nome dele, só no dele, na minha mão, até sábado de manhã. David, que viu minhas contas crescerem de 5 para 8 dígitos, não questionou meus motivos. Apenas disse: tenho 3 opções que se encaixam. Envio em 10 minutos. Podemos transferir o dinheiro hoje e ter as chaves amanhã. Perfeito, eu disse. E David, meu nome não deve aparecer em nenhum documento público, apenas o dele. É um presente. Desliguei e olhei a lista. Escolhi um lindo apartamento moderno com janelas do chão ao teto. Transferi R$515 mil da minha conta de investimentos pessoal, os 25% que meu pai não sabia que existiam. A investigação tinha acabado. O plano do meu pai estava claro.
A cumplicidade da minha mãe estava clara. O senso de direito da Sofia estava claro, mas o meu plano estava apenas começando. Eles queriam falar sobre um investimento familiar? Ótimo, falaríamos. Mas faríamos isso nos meus termos, no horário que eu escolhesse, o jantar de formatura do Ben. Eles planejavam usar o jantar como prelúdio para a minha absorção financeira. Em vez disso, eu o usaria como palco para a minha libertação. Eles tinham esquecido do Ben, tinham esquecido de mim. Estavam prestes a receber um lembrete muito caro. Meu pai, fiel à sua palavra, foi implacável. Mandou mensagem de manhã, ligou no almoço. Só confirmando, querida, vamos marcar um horário. Ele era um cão com um osso, um vendedor no rastro de uma comissão. O desespero emanava dele em ondas, fracamente velado por seu tom de pai que só quer o seu bem. Eu sabia que não conseguiria enrolá-lo até o jantar. Ele estava agitado demais. Iria me encurralar ou, pior, causar uma cena. Eu precisava controlar a narrativa, e isso significava encontrá-lo, mas nos meus termos. Eu precisava abalar a confiança dele o suficiente para deixá-lo instável antes do evento principal. Finalmente concordei em encontrá-lo no escritório dele na tarde de sexta-feira, um dia antes do jantar. Posso te dar 30 minutos, pai, disse ao telefone. Tenho que estar no galpão às 16 para assinar o recebimento de uma carga. Maravilhoso, viu? Essa é a minha garota, ele disse aliviado. Entrei no escritório dele, um espaço que sempre achei intimidante. Era todo em madeira escura, livros com capa de couro que ele nunca leu e fotos emolduradas da Sofia. Sofia no campeonato de debate. Sofia no uniforme da escola particular. Sofia no dia em que passou na USP. Havia uma foto pequena e empoeirada de Ben e eu em um parquinho, por volta de 99. Elina, você está ótima. Bem melhor, ele disse, fechando a porta. Sentou-se atrás da sua grande mesa, unindo as pontas dos dedos. A imagem de um sábio guru financeiro. Estou melhor, obrigada. Eu não me sentei. Fiquei de pé, com a bolsa no ombro, dando a clara impressão de que estava pronta para sair. Bom. Então, esse fundo familiar que mencionei, ele começou o discurso de vendas. Estava cheio de chavões. Sinergia, alavancagem de ativos, riqueza geracional, garantir o legado da família. Era um discurso praticado, o mesmo que ele provavelmente deu aos clientes idosos que enganou. O plano era exatamente o que eu suspeitava. Ele propôs que eu investisse os lucros excedentes da minha empresa nesse novo fundo, que ele geriria por uma taxa familiar bem pequena, é claro. O fundo, então, alocaria estrategicamente o capital para necessidades urgentes da família. Que necessidades, pai? Perguntei com a voz plana. Bem, naturalmente, nossa primeira prioridade é eliminar as dívidas associadas à educação da Sofia. É um fardo pesado, Elina. E você teve tanta sorte com o seu... com o seu negócio. É justo que você ajude a carregar esse fardo. Somos uma família, afinal. O seu sucesso é o nosso sucesso. Lá estava. Meu sucesso é o nosso sucesso. Então, você quer que eu te dê meus lucros para você pagar as dívidas da Sofia? Clarifiquei. Ele estremeceu com a franqueza. Não é... É um investimento, Elina. Um investimento na sua irmã. Quando ela for sócia de um grande escritório, estará ganhando 7 dígitos. O retorno será astronômico para todos nós. Entendo. Deixei o silêncio pairar. Ele estava sorrindo, esperando que eu concordasse em ser a filha boa e maleável. É uma ideia até interessante, pai, eu disse, aproximando-me da mesa. Mas tem um problema. O sorriso dele vacilou. Um problema? Meu negócio não é uma empresa individual como você pensava. Observei os olhos dele. É uma SA fechada, e a minha empresa não é exatamente minha para investir. A cor sumiu do rosto dele. O quê? Como assim? Claro que é sua. Não exatamente. Eu disse quase casualmente. 75% das ações da minha empresa estão em um trust patrimonial irrevogável há 5 anos. Eu sou a gestora, mas não posso simplesmente liquidar os ativos e dar para você. O estatuto do trust é muito específico. Serve para garantir a saúde e o crescimento da empresa a longo prazo. Pagar empréstimos pessoais de um familiar? Isso não está na lista. Ele ficou me encarando. A máscara do pai sábio caiu.
Nos olhos dele vi o homem advertido pelo conselho, o apostador. Um trust? Ele gaguejou. Você montou um trust irrevogável? Sim, há 5 anos. Quem te aconselhou a fazer isso? A voz dele estava subindo, falhando de descrença e fúria. Você fez isso pelas minhas costas. Pelas suas costas? Pai, você não é meu consultor financeiro. Nunca foi. Você me disse que meu negócio era um capricho. Me disse para ter cuidado. Então, eu tive. Contratei uma profissional. Uma profissional? Ele se levantou, o rosto ficando vermelho. Sua tolinha. Você bloqueou tudo. Você tem ideia do que fez? Sua mãe e eu estávamos contando com você. Contando comigo para quê? Retruquei, minha voz também subindo. Para ser seu banco secreto? Para limpar a bagunça que você fez? Eu sei da segunda hipoteca, pai. Sei dos empréstimos pessoais. Sei que você está afundado. Ele parecia ter levado um tapa. Como? Como você ousa? Você não tem o direito de bisbilhotar meus assuntos privados. E você não tem o direito de bisbilhotar os meus. Apontei para ele. Você mexeu na minha correspondência, não foi? Na época em que eu ainda morava aqui. Foi assim que soube do meu faturamento. Você vem planejando isso há anos. Ele não negou. Sua ameaça mal executada veio em seguida. Você vai desfazer isso, Elina. Vai dar um jeito de quebrar esse trust. Ou eu juro. Eu vou contar para o seu irmão o que você fez. Como você abandonou esta família. Era tão fraco, tão patético, que eu quase ri. Contar o quê? Que protegi o trabalho da minha vida de você? Que me recusei a ser o seu resgate financeiro? Você acha que eu sou a vilã dessa história? Virei-me e caminhei até a porta. Tenho que ir, pai. Tenho uma carga para receber, uma de verdade, do Peru. Abri a porta. Vejo você, a mamãe e a Sofia no jantar do Ben amanhã. Devemos todos estar lá para celebrá-lo, não acha? Deixei-o parado no escritório. Seu plano mestre estilhaçado, seu rosto uma máscara de fúria apoplética. Ele era uma fraude e agora ele sabia que eu sabia. O primeiro tiro tinha sido disparado. A explosão que detonei no escritório do meu pai enviou estilhaços por todas as linhas de comunicação da família. Mal cheguei ao galpão, com as mãos ainda tremendo no volante, antes que meu celular acendesse. Era minha mãe. Deixei cair na caixa postal. Uma mensagem de texto veio logo em seguida. Elina, seu pai acabou de me ligar. Estou enojada, absolutamente enojada com o seu egoísmo. Me ligue agora mesmo. Silenciei o telefone e o joguei na gaveta da mesa. Eu tinha uma empresa para gerir. Pelas próximas 3 horas foquei no trabalho. Conferi o manifesto da lã peruana, aprovei uma nova campanha de marketing e revisei as projeções do 3º trimestre. Cada planilha que eu lia parecia outro tijolo na fortaleza que eu tinha construído. Meu trabalho, o hobby do qual eles zombaram, era meu santuário. Quando finalmente tirei o telefone da gaveta, era um campo minado. 3 chamadas perdidas da mãe, 2 do pai e uma da Sofia. Havia um recado de voz longo da minha mãe, uma obra-prima de manipulação emocional. Alternava loucamente entre súplicas chorosas. Como você pôde fazer isso com seu pai? Ele está tão estressado. O coração dele... Há acusações amargas. Depois de tudo o que te demos, deixamos você morar na nossa casa por 2 anos, criança ingrata. Era uma performance, e pela primeira vez na vida senti apenas pena. Ela estava tão desesperada para manter a ilusão da família perfeita que estava disposta a me sacrificar para isso. Depois, ouvi o de Sofia. Não era uma performance, era uma declaração de guerra. Elina, não sei que tipo de joguinho doentio de inveja você está fazendo, mas pare! O papai disse que você escondeu todo o seu dinheiro em uma maracutaia legal. Você só tem inveja. Inveja porque eu sou um sucesso. Inveja porque o papai e a mamãe têm orgulho de mim. Você é só uma solteirona amargurada com um hobby estúpido e inútil. E está tentando arruinar minha vida porque não tem nada. Ela desligou com um clique. Um hobby estúpido e inútil. Salvei o recado. O caso estava montado. A manipulação, o senso de direito, o roubo descarado que planejavam. Estava tudo às claras. Eles não estavam mais se escondendo atrás de sorrisos e conselhos paternos. Eram eles de verdade. Um homem desesperado, uma facilitadora histérica e uma criança mimada e cruel. Meu celular tocou de novo. Desta vez, o nome na tela fez meu coração apertar. Ben.
Atendi imediatamente. Oi, Ben. Elina, o que está acontecendo? A voz dele era pequena, confusa. Ele estava no seu apartamento perto da faculdade, provavelmente fazendo as malas para o fim de semana. A mamãe me ligou, estava chorando muito. Disse que você e o papai tiveram uma briga enorme e que você está se recusando a ajudar a família. Disse que você está guardando dinheiro e virando as costas para a Sofia. Eu não entendo. Eu achei que sua loja fosse só, sabe, um bico. Eu entendo, completei por ele, com a voz suave. Ele disse, envergonhado. Isso não é verdade? Essa era a parte que doía. Ben não era maldoso. Ele era apenas um dano colateral. Tinha recebido a mesma narrativa que eu, só que não tinha motivos para duvidar. Ele era o outro negligenciado, o filho quieto e maleável que tirava notas boas e não dava trabalho. Ele era o público na grande peça deles, e acreditava em tudo. Ben, eu disse, encostando a cabeça na janela do escritório. É complicado, mas não é o que eles estão te dizendo. Eles estão em apuros sérios, e estavam planejando usar o meu dinheiro para resolver. Dinheiro que eu ganhei. Eles não me pediram, Ben, eles esperavam de mim. E quando eu disse que não podiam ter, eles surtaram. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Eles sempre são assim com a Sofia, ele finalmente sussurrou, como se ela fosse a única que importa. Eu sei. Você está bem, Elina? Aquela pergunta simples, você está bem? Era algo que meus pais ou minha irmã não me perguntavam há anos. Algo se quebrou dentro de mim. Agora estou, eu disse, com a voz embargada. Escute, sobre o jantar amanhã. Provavelmente vai ser tenso, mas é a sua formatura. Quero que saiba que tenho muito, muito orgulho de você. Aconteça o que acontecer, quero que se lembre disso. Obrigado, Elina. Isso significa muito. Te vejo amanhã, ok? E Ben, use um terno bonito. É uma noite importante. Combinado, desliguei. Minha determinação agora era absoluta. Minha armadilha inteligente não era mais apenas para me defender. Era para mostrar ao Ben, a única pessoa na minha família que ainda era alcançável, como era um apoio de verdade. Não era sobre usar o futuro dele como garantia ou afundá-lo em dívidas. Era sobre dar a ele uma base, sem amarras. A última peça do meu plano se encaixou. Eu tinha a escritura, tinha as mensagens de voz, tinha os fatos da Júlia e tinha uma família que estava caminhando para uma emboscada criada por eles mesmos. Eles esperavam uma filha acuada e cheia de culpa no jantar, pronta para negociar. Estavam prestes a conhecer a CEO. O restaurante foi escolha da minha mãe, é claro. Era ofensivamente caro, todo em madeira escura, garçons silenciosos e lustres de cristal. Era um palco, um lugar onde se ia para encenar o sucesso. Meu pai parecia pálido e estressado, puxando o colarinho. Minha mãe estava supercompensando com um sorriso frágil e brilhante, falando alto com o garçom sobre meu filho, o formando. E Sofia? Sofia estava magnífica em sua arrogância. Usava um vestido preto elegante que provavelmente custou 2 meses do meu salário do primeiro ano. Olhava para mim com desprezo aberto, um sorrisinho nos lábios. Achava que tinha vencido. Achava que a combinação da raiva do meu pai e das lágrimas da minha mãe teria me quebrado, que eu apareceria pronta para me render. Ben, tadinho, estava bonito em seu terno novo, mas profundamente desconfortável. Ficava olhando de relance para mim e para nossos pais, sentindo a eletricidade no ar. Permaneci calma, fui agradável. Pedi uma água com gás e elogiei o terno do Ben. Isso os desestabilizou. Minha mãe tentava captar meu olhar com uma expressão de profunda decepção. Meu pai se recusava a me olhar. Bem, disse minha mãe, erguendo a taça de champanhe, um brinde ao nosso brilhante filho, Ben. Estamos muito, muito orgulhosos das suas conquistas. E, claro, a nossa brilhante Sofia, que está prestes a conquistar o mundo. O sorriso do Ben vacilou. Até o brinde dele foi cooptado. Brindamos. Minha mãe continuou, pousando a taça e me fixando com um olhar duro. A família, e a lembrar do que é importante. A apoiar uns aos outros, não importa o quê, porque no fim das contas, a família é a única coisa que importa. Era um aviso, uma ameaça embrulhada em papel de presente. Você tem toda a razão, mãe.
eu disse, com a voz calma e clara. A mesa silenciou. Família é o que importa, apoiar uns aos outros, celebrar as conquistas de cada um, de todos eles. Ben, virei-me para o meu irmão. Tenho um orgulho incrível de você. Sei que você estava preocupado com o que vem a seguir, com o emprego, com o mercado imobiliário, com ter que voltar a morar em casa. Ben corou e olhou para baixo. É muita coisa, Elina. Bem, eu disse. Alcancei a pasta que tinha colocado ao lado da cadeira. Tirei uma pasta de couro preta e elegante. Eu queria garantir que você pudesse focar no seu novo emprego sem se preocupar com nada disso. Então, eu cuidei disso. Deslizei a pasta pela mesa para ele. O quê? O que é isso? Ele gaguejou. Feliz formatura, Ben. É a escritura de um apartamento a 2 quarteirões do seu novo escritório. Está no seu nome e está quitado. O tempo parou. A mão do Ben, alcançando a pasta, congelou. Ele apenas olhou com a boca entreaberta. Sofia, que estava bebendo seu champanhe, engasgou. Você o quê? O sorriso frágil da minha mãe dissolveu-se. Não sumiu apenas. Colapsou, seu rosto transformando-se em uma máscara de choque puro. Meu pai ficou branco como papel, seus olhos saltando da pasta para o meu rosto. Ele fez um cálculo mental frenético e silencioso, os números girando atrás dos olhos. Ele entendeu. Entendeu a quantia de dinheiro que eu tinha acabado de dar. Dinheiro que não estava no trust. Dinheiro que ele não tinha ideia de que existia. Entendeu naquele instante a verdadeira escala da riqueza que ele tentou roubar. Ele se inclinou sobre a mesa, sua voz num sussurro baixo e furioso que só eu podia ouvir. Você não deveria ter feito isso. Esse dinheiro... estávamos contando com ele para as dívidas da Sofia. A frase-chave, a tese, a verdade inteira da minha vida, sussurrada por um homem desesperado e derrotado. Eu não sussurrei de volta. Minha voz estava firme, não alta, mas cortou o murmúrio do restaurante como uma faca. Cada pessoa na mesa e nas 2 mesas vizinhas ouviu cada palavra. Que dinheiro, pai? Perguntei, olhando-o nos olhos. O dinheiro do meu hobbyzinho, do negócio de barbante de que todos vocês riram por 10 anos? Voltei meu olhar para minha mãe e minha irmã, que me encaravam horrorizadas. Por uma década, vocês duas zombaram de mim. Chamaram minha empresa de piada, me chamaram de solteirona amargurada com um hobby estúpido. Pensaram que eu era um fracasso. Inclinei-me para a frente. Bem, essa piada faturou 8 dígitos no ano passado. Esse hobby emprega 12 pessoas. Esse hobby acabou de comprar para o Ben um apartamento de R$500.000 à vista, com dinheiro que vocês nem sabiam que eu tinha. Voltei para o meu pai. O rosto dele estava cinza. Você não estava contando com o meu dinheiro, pai. Você estava planejando roubá-lo. Você destruiu suas próprias finanças correndo atrás do sonho dela. Apontei para Sofia, que parecia que ia passar mal. Você hipotecou a casa. Fez empréstimos que não podia pagar. Você está se afogando. E me viu como seu resgate secreto. Olhei para os 3, esse tribunal de inveja e ganância. O investimento familiar não era a Sofia. Era eu. E vocês acabaram de perder tudo. Ben, que estava paralisado, finalmente abriu a pasta. Olhou para a escritura, para o nome dele, para o endereço. Olhou para cima, os olhos brilhando com lágrimas. Olhou para meus pais, a expressão endurecendo conforme minhas palavras faziam sentido. É verdade? Ele perguntou a eles com a voz tremendo. Vocês iam roubar dela? Minha mãe abriu a boca, mas nenhum som saiu. Meu pai apenas me encarava com puro ódio. Sofia foi quem explodiu. Ela nos deve, gritou, apontando um dedo trêmulo para mim. Ela tinha tudo isso e simplesmente escondeu. Eu não escondi, Sofia, eu disse, levantando-me. Eu ganhei. Enquanto você estava investindo no seu futuro, eu estava construindo o meu. Você só nunca se deu ao trabalho de olhar. A humilhação pública foi total. Foi silenciosa, completa e devastadora. Ben levantou-se, apertando a pasta contra meu peito. Olhou para meus pais, depois para mim, e fez sua escolha. Preciso de ar, disse Ben, com a voz rouca. Olhou para nossos pais com uma expressão que eu nunca tinha visto nele. Não raiva, mas uma decepção profunda, que era muito pior. Virou-se e saiu do restaurante sem olhar para trás. Minha mãe começou a se levantar.
Bem, espere, querido. Coloquei a mão no braço dela e ela recuou. Deixe-o em paz, mãe, você já fez o suficiente. Joguei algumas notas de 100 na mesa, mais que o suficiente para cobrir o champanhe e as entradas que pediram. Este é o último centavo que vocês verão de mim. Meu pai estava em silêncio, um homem esculpido em pedra. Sofia chorava, não de tristeza, mas de raiva. Você estragou tudo, ela sibilou. Não, Sofia, eu disse, colocando a bolsa no ombro. Vocês mesmos fizeram isso, só pensaram que eu seria quem pagaria a conta. Saí do restaurante, deixando os 3 sentados nos escombros de seu grande plano. Encontrei Ben na calçada, encostado em um pilar, olhando para essa escritura. Elina, ele disse com a voz grossa, um apartamento quitado. Eu nem sei o que dizer. Não precisa dizer nada, eu disse, parando ao lado dele. É seu. Parabéns, Ben. Você merece. Eles realmente fizeram aquilo? Perguntou. Tudo aquilo sobre o seu dinheiro, as dívidas da Sofia, fizeram? Respirei fundo. Eu tenho os áudios se você quiser ouvir. Ele balançou a cabeça com nojo. Eu acredito em você. Todos esses anos. Meu Deus, eu fui tão estúpido. Eu simplesmente acreditei que você estava só, sabe? Brincando com fios. Compartilhamos um sorriso pequeno e triste. Vou com você, ele disse, impertigando-se. Deslizou a pasta para dentro do paletó. Eu não vou voltar lá para dentro. Acho que nunca mais poderei voltar. Ele passou pela entrada do restaurante onde nossos pais e Sofia agora estavam parados, claramente no meio de uma discussão furiosa. Ben passou direto por eles até a chapelaria. Pegou seu casaco e saiu de novo, segurando a porta para mim. Não disse uma palavra a eles. O trajeto até meu apartamento foi silencioso. Ben apenas olhava pela janela. Quando entramos, ele finalmente desabou. Ele chorou, e eu o abracei. Meu irmãozinho, o outro que eles deixaram para trás. O desfecho foi rápido e brutal. Os empréstimos estudantis de Sofia, os que meus pais assinaram juntos e os que ela pegou sozinha, venceram 6 meses após a formatura. Sem o meu resgate, eles entraram em inadimplência. Meu pai, Ricardo, ficou arruinado. As financeiras foram atrás de seus ativos e sua suspensão no conselho tornou-se pública quando os credores começaram a investigar. Ele perdeu o registro profissional. Minha mãe, Margarida, foi forçada a vender a casa onde cresci, com um prejuízo enorme só para cobrir uma fração da dívida. Mudaram-se para um apartamento alugado pequeno e sombrio do outro lado da cidade. A vida social de Margarida evaporou. O prestígio sobre o qual ela construiu sua vida tinha ido embora. Sofia, nossa criança de ouro, teve um despertar amargo. Com uma montanha de dívidas impagáveis e um histórico de crédito radioativo, ela não conseguia financiamento nem para um carro, quanto mais para um apartamento. Os grandes escritórios corporativos com que sonhava não quiseram saber dela. Foi forçada a aceitar um emprego exaustivo e mal pago como defensora pública em outra cidade, apenas para fazer os pagamentos mínimos que a assombrariam pelo resto da vida. O investimento familiar não rendeu nada além de ruína, e eu ajudei o Ben a se mudar para o novo apartamento. Usei meu dinheiro de fios para investir em uma pequena startup de software que ele idealizou e usei minha rede de contatos para conectá-lo às pessoas certas. A ideia dele decolou. Ele estava feliz, estava livre. Meses depois, eu estava sentada no meu escritório de verdade. A sala de canto grande e iluminada do meu novo galpão ampliado. Estava revisando o design de uma nova linha de sedas do Japão. Ben passou por lá com um café, só para dar um oi. Como vão as coisas, chefe? Ele brincou. Estão indo bem, Ben. Eu sorri. Estão indo muito bem. Meu celular vibrou. Era uma mensagem de um número que eu não reconhecia. Elina é sua mãe. Seu pai está doente. Você precisa nos ajudar. Olhei para a mensagem por um longo momento. Então, apaguei, bloqueei o número e voltei ao trabalho. Não senti raiva, nem tristeza. Pela primeira vez na vida senti apenas paz. As contas estavam equilibradas. A dívida estava paga. Só não por mim.